Boa tarde, meu nome é Luca e eu, juntamente com meu colega Juan, por a gente não ter conseguido participar da apresentação principal do trabalho, a gente vai estar apresentando a parte do trabalho de bovinocultura, que é do tema criação de bovinos de corte, e a gente pegou o tema sustentabilidade, impactos ambientais, biossegurança e o bem-estar animal. O grupo é composto por Ariel, Arthur Oliveira, Maria Clara, João Victor, Lorena, Michele, Mirna, Rian, eu, Luca e meu colega Juan. O professor da matéria é o Paulo Eduardo Ferreira dos Santos. Quando se trata da pecuária, é de conhecimento geral que a rentabilidade envolvida nela é alta. Por exemplo, quanto mais a fazenda vai crescendo, tende a gerar mais lucros. Por isso que muitos dos produtores eles acabam que não ligam para os impactos ambientais que acabam gerando. Por exemplo, o manejo errado do solo, do uso do solo, como com técnicas antigas e que são degradantes para o meio ambiente, como está exemplificando a imagem aí, as queimadas do solo, que consequentemente acabam dando prejuízo para o solo e gerando altas quantidades de dióxido de carbono na atmosfera. Nessa mesma linha de raciocínio aí do dióxido de carbono, os bovinos eles soltam gases que têm alta quantidade de CO2. O CO2 é o dióxido de carbono. Isso acaba contribuindo ainda mais para o efeito estufa, que é muito ruim para a atmosfera, que acaba gerando, prejudicando, acaba atrapalhando, né, aí na questão da camada de ozônio. Aí quando se trata também da sustentabilidade na agropecuária, entendendo sustentabilidade como a capacidade de utilizar no futuro, utilizar direito agora e utilizar no futuro depois, é interessante os produtores começarem a entender isso e tentar achar medidas para conciliar a produtividade com a rentabilidade. Por exemplo, plantando mais árvores, fazendo o uso certo do solo, diminuindo as queimadas. É recomendado que se faça uma vez em cada 4 anos, que assim você não vai degradar o solo e acaba que vai aumentar a biologia dele. Agora na questão do bem-estar animal, quanto mais o animal é bem tratado, mais o animal tende a render. Por exemplo, você vai nutrir seu animal direito, você vai cuidar do seu animal direito, você vai cuidar da saúde dele, vai ter um planejamento sanitário correto para impedir doenças, tentar atrapalhar que doenças cheguem no seu rebanho. Consequentemente, ele tende a render mais e a aumentar o seu valor de mercado. Bom, é de suma importância que os cuidados para a biossegurança e bem-estar animal sejam cumpridos, né? Por isso é sempre válido ressaltar a importância dos cuidados, como, por exemplo, o planejamento prévio em geral, realizar a reprodução dos animais sempre em períodos com alta disponibilidade de pasto e água, sempre verificar se a água é potável para a utilização, né? Tanto para os animais quanto para a sanitização dos equipamentos. Cuidado com o estado fisiológico e nível de fertilidade dos animais é sempre importante também. Redobrar as medidas de planejamento sanitário, como eu disse, porque é um momento muito importante. E também é muito suscetível a doenças infecciosas. E isso pode afetar o sistema do reprodutor dos animais. As vacas selecionadas elas devem apresentar uma saúde mental intacta, livre de doenças do úbere e de tetas. Por isso também que é importante sempre fazer a higienização do úbere e das tetas com solução com iodo. E elas têm que vir, elas, no caso as vacas, têm que vir de um descanso reprodutivo de no mínimo 4 meses, né, para cumprir o período. E é importante também descartar os animais com doenças como brucelose positiva após o exame sorológico, para evitar prejuízo na produção. É sempre importante também visar que, se assegurando com o bem-estar animal, é importante que os animais recebam uma alimentação de qualidade. Já para os bezerros, eles devem ser tomados cuidados diferentes, né, e especiais. Como o colostro ingerido, eles têm que ingerir, porque
de suma importância que eles tenham essa primeira refeição, porque eles sozinhos não conseguem suprir a nutrição deles mesmos. Então, a mãe ela passa parte da nutrição no colostro e aí o animal vai poder produzir e crescer saudável, assim aumentando sempre o lucro da produção. Bom, os bezerros eles são considerados a categoria de animais mais suscetível a doenças, e isso registra o maior número de perdas na produção, tanto por morte quanto por sequelas, o que dá mais importância ainda ao manejo sanitário no sistema de produção. Também é importante citar que as doenças suscetíveis aos bezerros, que envolvem o umbigo como principal local, são infecções generalizadas, geralmente associadas a miíases. Para isso, realiza-se um processo que chama cura do umbigo. Ela visa eliminar as chances de contaminação por agentes infecciosos. Para tanto, se corta o umbigo do animal na medida de aproximadamente mais ou menos 2 dedos e desinfetar com solução de iodo a 10% de álcool imediatamente depois do nascimento do animal já. Esse processo ele deve ser repetido diariamente até que o umbigo seque e não tenha mais risco de contaminação. Uma das doenças também suscetíveis aos bezerros, uma das mais comuns, é a diarreia, que se não a maior, é uma das maiores causas de desidratação do animal e, por sua vez, né, como eu disse, aparece com mais frequência. E, dependendo do grau da diarreia, é possível ocorrer perda de peso constante, logo evoluindo para um choque hipovolêmico. Isso aí pode causar falência circulatória do animal e resultando na morte dele. Esse processo ele pode ser desencadeado por várias causas, seja por um novo pasto aplicado à reprodução ou por agentes infecciosos como bactérias, vírus e os protozoários também. A identificação da causa da diarreia é crucial, né? Como eu disse, é uma doença bastante simples, ou não simples, mas recorrente nos animais, e para isso é importante também que se tenha o conhecimento de que vacinas usar. Até por causa do custo-benefício das vacinas também, porque vacina é bastante caro. O controle da doença de forma econômica dependerá exclusivamente do estado geral das mães do bezerro, principalmente no momento do seu nascimento, né? Da sua capacidade de ingestão do colostro, como eu disse, e da cura do umbigo, que é aquele processo lá. É importante também agrupar os bezerros em lotes, com base da época do nascimento, para que se facilite a uniformização do manejo. É importante também que sejam utilizadas as vacinas com muito cuidado, como eu disse, elas são bastante caras, e para que também não haja infecções indesejadas, né, aumentando a chance de perda e, consequentemente, o prejuízo do produtor. Então, concluindo aqui que o Juan está falando, a importância de um planejamento sanitário bem feito e cuidadoso, né, com um pré-trabalho bem feito para evitar os riscos e acabar aumentando a rentabilidade da fazenda e o bem-estar dos animais. Promovendo também campanhas de vacina, utilizando água potável, tratável para a limpeza do ambiente que o animal vai ficar e também para a alimentação dos animais. E concluindo isso, utilizar as medidas profiláticas, né? Que sejam médicas ou de quarentena. Quando o animal está com alguma doença dessas citadas no trabalho, ele ser afastado. Em alguns casos extraordinários, acabar sendo descartado do rebanho. Aqui são as fontes que a gente utilizou de pesquisa, sendo uma apostila, aqui as fontes das imagens. E obrigado pela atenção.